episódio. Eu sou Kel Rodrigues, tô com a bonita aqui, né? E eu sou Isa Mendonça, mas ela fala que é o mais capixaba, mas eu gosto de dizer que também é o mais feminino. São duas apresentadoras, né? E por sinal, muito bonita e maravilhosa. Oh, meu Deus! Eu falo que é muito capixaba esse podcast porque a Isa, ela é capixaba, eu sou baiana e estou me capixabando no estado. E hoje nós estamos recebendo uma convidada maravilhosa, né? Que é carioca. Que é carioca, só pra você entender como é que é o Paranauê por aqui, ó. Aí, ó. É desse jeito mesmo. E eu tô feliz porque... Ah, gente, vou confessar. Se tem um sotaque que eu gosto, depois do baiano, é o carioca. É o carioca. Acho lindo. Acho lindo. Estamos recebendo hoje aqui no podcast a Bianca, né? Bianca, que é mãe de pet, esposa de militar. Ui! É babado o podcast hoje, vamos focar aqui. Bia, se apresente pra galera que tá assistindo a gente aqui. Oi, gente, meu nome é Bianca. Eu tenho um ateliê da marca Bia Monteiro. E eu vim ver essas duas bonitas e prestigiar o podcast delas. Ai, que legal, que bom. Tem quanto tempo que você tá morando aqui? Vão fazer 5 anos em fevereiro. Na realidade, eu já rodei um pouquinho o Brasil, né? Eu já estou fora do Rio, já tenho 8 anos. Gente, mas o Rio não saiu dela, não. Não, você viu? Não. Eu fiquei 3 anos em Itaituba, no interior do Pará. E depois nós viemos para cá por opção. A transferência do meu marido tinha saído para outro lugar e ele não quis sair de lá e a gente acabou ficando mais um ano, porque o militar fica 2 anos em cada região e ficou mais um ano a gente esperando a vaga dele sair para cá. Aí nós viemos para cá e vamos fazer quase 5 anos aqui, fazemos em fevereiro. E amei a cidade, ela não fica devendo nada pro Rio de Janeiro, né? Praia, tudo que o carioca gosta. Na verdade, eu costumo dizer que Vitória é um rio em miniatura, né? É bem parecido assim. Sim. E com menos violência. Apesar da gente ainda ter violência aqui e lá, tem muito mais. Mas não tem nem comparação. Nem se compara, né? Nem chega nem perto. Então você tá pocando aqui no estado, amiga. Exatamente. E foi uma dessas opções que a gente quis ficar aqui. Porque eu tenho um filho, que ele faz faculdade, e eu não queria ele atravessando porque no Rio, aqui tudo é muito perto. Sim. E no Rio tudo é muito longe. É. Então, para ele ir para a faculdade, ele tinha que atravessar uma Avenida Brasil inteira. Nossa. Então, eu não queria isso, porque a faculdade, ele faz engenharia. Essa faculdade no Rio é tempo integral, então ele teria que ir de manhã e só voltar à noite. Então, é muito perigoso e essa foi uma das opções. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa, ele tá já adaptado, seu filho? Sim, se adaptou super bem. Na realidade... Arrumou uma namorada capixaba? Sim, a namorada capixaba. É a Vitória. Já tem uma pessoa chamando, oi, minha sogra. Na realidade, ela não chama de minha sogra, não, mas me chama pelo nome. Mas é uma pessoa muito querida, já vão fazer 3 anos juntos. Que bom, não, e é bonito bom. mesmo, porque o olho dela chegou a brilhar quando falou da futura nora, né? Vamos colocar futura assim. nora. Mas faz o nosso filho feliz, né? Ah, entendi, amiga. Fazendo o nosso filho feliz, ela tem a sogra aos pés. Já tem aquele ditado que diz: quem a boca do meu filho beija, a minha com mel adoça. Olha! Mas é bem assim. Isso aí. É verdade. Quando a gente é mãe, a gente tem realmente esse sentimento. Porque, assim, e isso é desde que você pariu. Então, assim, é criança. Mexeu com seu filho na escola, você já sai igual uma leoa. Exatamente. Isso acontecia comigo. Sim, comigo também. A Isabela chegava da escola, assim... Claro que hoje, gente, eu não ia fazer isso, mas eu já fiz, tá? Então, porque eu ficava brava. A Isabela chegava da escola com uma mordidinha no dedo. Quem foi que te mordeu? Ah, foi o coleguinha. Aí eu falava com a tia, isso não pode acontecer, tia, não sei o quê. Não, mãe, nós vamos resolver. Ah, então tá bom. Aí passava uma semana, a mordidinha no dedo de novo, sei lá onde. Quem foi? Fulaninho. No outro dia eu tava na escola. Quem é o fulaninho, minha filha? Aí ela falava, é ele, mamãe. Eu falava, vem cá, bebê. Coisa linda da mãe. Quando o menino chegava perto, eu falava, se você morder ela de novo, eu vou te morder, hein? Já aconteceu um caso bem parecido. Eu botei o Kaique com 2 anos, porque trabalhava fora e precisava que ele fosse estudar. E botei ele com 2 anos na escola, perto da minha mãe. Eu morava mais distante.
Nossa, o sotaque dela é bem É carioquês. carregado, é carregado. É mais do que o meu ainda, com essa baiana. Você nem Gente! parece que é. Então, aí eu botei ele de manhã porque tinha só 5 crianças. Então, porque ele sempre foi uma criança tranquila. Então, eu não queria nenhum tipo de problema. Então, botei ele de manhã. Aí, chegou um dia, eu caí com o dedo mordido. Aí, no outro dia, eu tava lá na porta da escola. Eu não esperava nem a segunda vez. Aí, o menininho chegou, aí ele me mostrou a mamãe. Foi ali, foi o Renan. Não esqueço o nome. Foi o Renan. Não, eu também lembro, só não quis falar. Aí Você tá no Rio. Eu não, eu tô aqui. Ela tá no estado, não pode falar não, né? Vai que a pessoa tá assistindo. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, você mordeu hoje o dedo do Kaique. Amanhã, se você morder o dedo dele, a tia vai pegar o seu pintinho e vai botar no feijão. Oh, meu Deus, o que é isso? Acabou, não teve mais Não teve história mais de mordida. Essa Não, olha ameaça foi só. muito forte. Hoje, a gente vive muito essa cultura do politicamente correto. E eu tô sendo bem sincera aqui. Se fosse hoje, eu não agiria assim, entendeu? Mas assim, eu fui mãe com 20 anos de idade. Aquilo pra mim, a minha filha, ela é tudo pra mim hoje, como meu neto é tudo pra mim hoje. Mas naquele momento ali, era o bem mais precioso que eu Sim, tinha. Mas eu Eu acho que imagino. não se trata de idade, Isa. Sabe por quê? Porque eu acho que é o instinto da mãe. Eu virei uma Porque eu fui leoa, mãe com eu queria, 27. então, eu queria Então, defender. é o instinto. E como eles são muito pequenos e eles não podem se Sim. defender, e o professor, coitado, ele não tem essa autoridade primeiro de ver todo mundo, ele Sim, não não consegue, consegue. né? Sim. Segundo que não é o papel dele ficar vigiando, e Sim. coisa de criança acontece. Então, tanto é que a gente fala assim, briga de crianças se resolvem. Mas você, naquele momento ali, enquanto mãe, quando acontece alguma coisa com o seu filho, quando Sim, você viu, você já fez. sim. Se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho, claro que eu ia agir de outra maneira. Mas, assim, naquele momento, eu fui lá, fiz e pronto. Eu não me arrependo também, não. E ficou por isso daí e nunca mais aconteceu Sim, também. É o satisfatório da O gente tomar satisfatório é essas isso. atitudes são isso. É que a gente encerra, corta o mal pela Ao raiz. mesmo tempo que quando você pega, que a gente estava falando da sua nora, né? Quando você tem alguém que trata seu filho bem, Sim. que faz, você fica apaixonada por aquela sim, pessoa. Com certeza. Né? No começo, a gente fica com o pé atrás, né? Porque foi a primeira namoradinha Dá um que trouxe... ciúmezinho. Ciúmezinho não, ciúmezão. Vamos combinar que o negócio é gigantesco. Exatamente. Quando levou a primeira vez em casa, aí ele chegou a comentar com a minha irmã. Nossa, minha mãe Vitória parecia que era uma desconhecida dentro de casa. Eu meio assim, meia fechada. Ela também já é bem retraída. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos. E ela tratando bem. Gente, isso foi um estouro. Um trovão. Foi um acho que trovão. Pocou. E ela tratando bem ele. E assim, a gente vai se adaptando. E hoje eles vão fazer 3 anos juntos. Eu sempre me dei bem com as minhas sogras. Não, eu também, eu acho que eu não fui uma má nora, Uma má não. nora, Porque não. eu também sempre me dei bem com todas elas. Ai, que bom. Aproveitar que aqui, bom. quero mandar um beijo pra minha sogra, linda, maravilhosa. Olha, eu falei que hoje ela tá assim. Eu tô assim. Toda romântica. Acho que eu tô no peito do pé, isso não pode. Mas, ô Bia, eu vi aqui que você também já trabalhou na área de telemarketing, Sim. né? Você trabalhou na área de telemarketing lá no Rio. A minha vida toda foi no Rio, em questão de trabalho. Quando eu fui pro interior do Amazonas, quando o Kaique era pequeno, eu sempre fui da área comercial. Não tem... quando a gente vai para esses interiorzãos, assim, das cidades, não tem essa área comercial. Geralmente, eles abraçam as pessoas da própria cidade. Aham. É muito abrangente para a área de saúde e educação, esses interiores. Sim. Então, sempre como eu fui da área comercial, eu nunca conseguia trabalho. Aí, fui pro interior do Amazonas, uma cidade chamada Tefé, quando ele tinha 3 anos. Voltei quando ele tinha 5. Continuei na área de comércio. E aí eu fui, meu primeiro trabalho foi na recepção. Eu era novinha, com 16 anos. E depois eu fui para a área de telemarketing. Aí fui para Tefé quando eu voltei. Tefé é o quê? Tefé é uma cidade do interior do Amazonas. Ah, tá. Aí, quando eu voltei, fui novamente para o telemarketing. Fui para o telemarketing, depois eu consegui, depois de um ano, eu fiz uma seleção interna, consegui uma supervisão e depois eu fui para a área de representação. E passei 16 anos com a área de representação de vídeo, que naquela época era vídeo, né? Entendi. Fita cassete. cassete, DVD, até o vídeo acabar.
Aí Acabou, né, amiga? Só mudou a forma de armazenamento. mas para quem era da representação, acabou. Não entendi. tem mais. Aí eu saí do vídeo para abrir um restaurante. E aí? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Ai, não fala em comida não, que eu tô com fome. Eu acho que para mim foi a pior experiência da vida. É mesmo? Sério? Sim. O vídeo me dava flexibilidade de trabalho e me dava um retorno muito melhor. Entendi. Né? E com uma criança pequena, quando eu fui abrir o restaurante, o Kaique estava entrando no colégio militar. Então eu precisava da assistência a ele, eu não tinha. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, muitas das vezes chegava em casa às 10 horas da noite. É porque assim, é quase um trabalho escravo, né? É um trabalho Bar escravo. e restaurante. Eu tenho amigos que são proprietários e assim, eles trabalham 24 horas. Muito. Eu tô atendendo um bar famosíssimo lá em Campo Gigabyte, Grande, o né? Gigabyte. E ontem, conversando com ele, ele falou assim, amiga, tem segunda-feira é meu dia de folga, mas segunda-feira também é o dia de eu lavar o bar. Eu lavo o bar. O proprietário falou, eu lavo o bar inteiro. É 3 andares, Isa. Imagina a pessoa lavar a cozinha. Aí tem a área lá de confraternização, tem a área infantil e tem a parte onde recebe as pessoas. 3 andares. É realmente desafiador. Sim, é muito. Então, eu também eu que fazia compra, era eu que lidava com os funcionários, que é a pior experiência, você lidar com o pessoal que trabalha na cozinha, enfim... Acho que as pessoas de dentro dessa área do comércio, de cozinha, padaria, assim, é bem difícil, né? Porque eles têm pouca escolaridade, então são aquelas pessoas que geralmente a maioria trabalham dentro moram dentro de comunidade e traz as revoltas de dentro dele 24 horas por dia. Então, são difíceis acesso a eles. Entendi. Então, é mais desafiador ainda. Aí eu trabalhava sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia. Isso lá em Tefé? Não, isso aí já no Rio. Já no Rio. Em Tefé, eu fui, o Kaique tinha 3 anos. Ah, tá. Ele era pequenininho. Entendi. E você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, percebeu que a mesa tá assim bem composta, né? Você que tá ouvindo no Spotify, eu vou relatar aqui pra você, né? Os nossos porta-copos aqui, né? Tem uma bandeja aqui personalizada. Que coisa mais linda, Parece gente. uma joia preciosa, né, Isa? Que coisa mais linda, né? Uma peça feita em resina. Muito bonito. E toda Muito a mão. bonito. E toda a mão. A Bia, ela tem um ateliê de resina. Isso. E a história do início do ateliê dela é muito bonita. Eu acompanho porque a Bia também é minha aluna, né? Conta aí pra Verdade. gente. Então, aí eu fui embora para Amazonas. Eu já tinha vendido o restaurante. Fui ser supervisora, gerente da padaria do meu cunhado e da minha irmã. E fiquei... mais ou menos 3 anos. Nesse período, o Kaique passou para a faculdade, né, fez o Enem e teve vaga para ele só no sul. Sul do país. Sul do país, em Santa Maria. Aí levei ele pro sul, ficou lá com uma grande amiga, inclusive Ângela, meu amor. Essa dívida é eterna, porque aquela velha história, ela acolheu o meu filho durante 2 anos, ela tirou a filha dela de dentro do quarto dela para acolher meu filho, e tanto ela quanto a família trataram meu filho como se fosse filho. Entendi. E depois dos 2 anos, tanto que ela, às vezes que a gente liga, que a gente se fala, e ela fala, e o nosso filho? Ai, que bacana. Então, assim, é uma pessoa incrível, amo de paixão. Então, aí a gente ficou separado. Eu fiquei no Rio, meu marido ficou em Itaituba e ele no Sul. Aí, depois que eu botei ele, foi pra faculdade e tal, fui embora pra Itaituba. Ficamos lá o período que tínhamos que ficar. A transferência saiu, nós viemos. Eu sou uma pessoa muito agitada, extremamente agitada. Nossa, Ah, só então tem nós vamos- gente agitada Ela tá aqui. com a cona aqui hoje. Então, De eu não sabia o que fazer. Aí, trouxe eu tinha trago comigo, que é o meu bebezinho, né? Que depois que aí cresceu, foi ele que foi meu bebezinho, que foi o Dudu, que eu adquiri ele em Minas Gerais, mas foram me entregue lá em Itaituba. Ele veio comigo, aí aqui eu trouxe a Clarim, surgiu um amor tão grande, porque eu nunca tive a experiência de ter tido um pet. Aham. Aí eu mexendo uma vez na internet e vi uma joia afetiva com um pelinho de pet. Então me apaixonei e quis fazer uma pra mim. Aí o marido falou, faz. Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou fazer não. Eu acho que eu vou fazer um curso e ver o que vai acontecer. Aí comecei nas joias afetivas.
e fui buscando algo mais. E assim como eu encontrei a Laís, que é a minha mentora nos porta-copos, que é a Cristalize. E assim eu comecei os porta-copos e estou aí. Então você iniciou o seu negócio, você começou aqui no estado ou começou Comecei lá, aqui no estado. Né? Eternizando pelo dentinho de criança. até de um ano também ela faz. Sim, interessante. eu fiz um trabalho muito bonito na escola lá perto de casa, do Dia das Mães. Foram 150 pingentes com cabelinho e com dentinho de criança. Olha que interessante. Gente, nossa, como a gente fala, quem sabe faz ao vivo, né? Eu preciso de passar esse celular aqui, Samuel. Faz parte aqui da nossa equipe. Nossa equipe aqui é grande. A gente tem uma equipe gigantesca Me aqui. ajuda a responder aí a esse telespectador que acabou de fazer essa pergunta aí, por favor. É humilhante. É humilhante. Você que tá assistindo aqui no YouTube, preciso falar, né? É porque a gente não pode fazer muita propaganda do nosso marido, né, amiga? Na minha rede social, no meu Instagram, inclusive, já vou aproveitar esse gancho aqui pra falar com você o seguinte. Você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, os links, né? Que é uma chuva de links que acontece aqui. Abaixo na descrição desse vídeo vai estar o link da Bia, que é a rede social dela, para você fazer contato, conhecer mais sobre o trabalho dela, sobre as joias afetivas e também esses porta-copos são maravilhosos, se você está conseguindo visualizar aí. Você que está no Spotify também vai ter acesso a essas informações. Vai ter também o link da Isa, para conhecer o trabalho dela e o meu também, né, amiga? Na minha rede social eu falo eu falo assim que o meliante. Porque a gente não vai falar, assim, coisas boas, né? Não. Mas ele apronta muito. Eu chamei ele de meliante. Inclusive, esses dias, teve uma moça me chamando no direct e falou assim, poxa, vocês são tão bonitinhos, né? Não fica chamando ele de meliante, não. Ela é advogada. Oh, meu Deus do céu. Tava advogando em pró dele, viu? Pra você ver como é que o povo defende. Engraçado isso, que a gente estava falando logo no início do politicamente correto, né? A gente tem que vigiar até o que escreve e o que fala. Verdade. Porque, assim... diz o popular que eu sou responsável pelo que eu falo e você é responsável pelo que você entende. Mas isso dá um BO, isso dá um problema muito grande, porque, infelizmente, às vezes a gente faz uma brincadeira e a pessoa que ouviu ou que leu... Interpreta de outra forma. E, assim, nós estamos vivendo um momento tão difícil, se a gente for parar para analisar, que as pessoas podem, além de nos julgarem, tem a questão do cancelamento, né? Tem a questão de entrar com um processo. Então, assim, existem brincadeiras que realmente são brincadeiras, né? Principalmente entre casais, por exemplo. Então, é uma forma carinhosa e a pessoa interpreta mal. Interpreta de outra forma. Infelizmente. E hoje em dia, realmente, as pessoas estão levando tudo a ferro e fogo. Tá todo mundo... Menina, eu tava falando que no momento da pandemia, a gente até já conversou sobre isso. Eu achei, assim, que parecia que estava tendo... que nós estávamos... O planeta Terra estava sendo habitado por outros seres. Sim. Parecia que a gente tinha uma vida paralela. Seres humanos mais amáveis, seres humanos cheios de saudade, todo mundo querendo se ver, todo mundo querendo conversar um com o outro. Você só podia falar pelo celular ou pela live, e né? as correntes do bem que surgiram pelo Brasil todo, pelo Brasil né? inteiro. As propagandas direcionadas para falar de amor. Aí tá, a pandemia acabou e o povo... acabou o surto de amor. Na realidade, ninguém nem lembra que teve pandemia, Ninguém né? nem lembra que teve pandemia e o povo parece que tá muito mais nervoso, tá todo mundo com a flor da pele acirrado. Você não pode olhar pra pessoa, que a pessoa tá olhando o quê? Sabe? Eu fico assim, eu fico me vigiando muitas vezes no falar, me vigiando no que vou escrever, para não ser mal interpretada. Na realidade, eu acho que esse tempinho aí, de 19 até hoje, a gente viveu dois desafios grandes, né? A saudade, o amor, paranã, época da política, povo todo mundo brigando. Aqui a família toda morrendo de saudade, aqui todo mundo se deixando de se falar. Verdade. Uma coisa esquisita, disso, né? Então, assim, parece que se a gente parar para analisar, é preciso dar uma olhada para todo mundo, né? Não só nós, mas dar uma olhada e falar assim, cadê esse amor todo? Vamos começar novamente. As pessoas não conseguem dividir nada. A realidade é essa. As pessoas hoje são tão intensas,
tão intensas para tudo que elas trazem tudo para si. É tudo muito, muito... Se é desse tamanho, eles fazem desse. É o amor, é muito grande. Se for o ódio, também é muito grande. E as pessoas não conseguem chegar nesse meio termo. Ou eles vão viver em guerra ou vai viver amor eterno. Que hoje tá difícil. Tá difícil. Muito difícil. Hoje tá difícil. Agora me diz uma coisa, ela falou que você é mãe de pet, né? Sou. Quantos pets? São 2, o Dudu e a Clarinha. Shih tzus. São 2 shih tzus. Ai, que legal. Que delícia, né? São as minhas vidas. Gente, eu sou apaixonada com bicho. Ela tem uma, fala o nome da sua, por favor. A minha é francesa, é Tati. 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 Chama ela de Tati. Ô, gente, eu fico imaginando ela chamando Tati. Passa aqui, Tati. Ô, Tati. Olha, é um dengo. Aquela cachorra só falta falar. É igual os meus. Eu falo bem assim, vai comer sua comida? Porque ela fica me esperando chegar. Eu falo, vai comer sua comida? Ela é qual raça? Não adianta, ela é um pinche misturado com vira-lata. Então ela não ficou, ela não é pura, né? Ela é uma mistura, mas ela é muito fofinha e assim, a gente tem um carinho enorme, só falta mesmo tratar, só falta falar. Eu costumo falar que eu escuto os meus falando. Eu acho que eu entendo tão bem Eu eles. entendo também. Que eu escuto eles falando. O Dudu, ele é o mais mimado. Mais mimado. O Dudu, ele, em cima de não comer a comida dele, ele vai lá na cama me chamar. E se eu demorar a levantar, ele vai, rosnar no meu... Eles querem que a gente fique lá do lado, Exatamente. vigiando eles comerem. Exatamente. Antes de me mudar pro estado, vai fazer 2 anos que eu tô morando aqui, eu tinha 2 chows. Né? Todo mundo tem um preconceito com relação à raça, porque é uma raça temperamental, enfim. Mas é como você cria o animal. Assim como o pitbull. É, assim como um pitbull, assim como um shih tzu também. Se você criar Assim ele... como o ser humano. O ser humano nem tem que estar acorrentado, né? Se botar a mão na frente, morre. E eles eram assim. Eu me recordo que quando eu viajava, eu deixava meu sobrinho, na verdade, é o sobrinho do meu esposo, que ia lá alimentá-los, trocar água, enfim, porque eles bebiam muita água, bebem muita água, né? Inclusive, eles moram na beira da praia, tomam água de coco, lá no Prado, Bahia. Nossa, que delícia. Que delícia, melhor do que eu, né? Vou colocar um pouquinho de água aí pra você. Obrigada. Aí, eles realmente faziam isso. Se eu viajasse, ficasse 3 dias fora, eles só alimentavam quando a gente chegava. Parecia que não. Tem que ver o dono aqui, perto aqui, para poder, enfim, comer. E falando dessas joias suas, a joia afetiva. Eu tenho um dentinho lá do Thor, que infelizmente ele faleceu, né? Tem 2 meses, mais ou menos. A mãe deles agora sempre me fala como está a saúde deles, como é que eles estão. Eu já sou avó. De 5 cachorrinhos bonitinhos. Oh, meu Deus. Coisa mais fofa do mundo. E o Thor, né? Que eles são irmãos, o Thor e o Theo, ele veio a óbito, né? Por questões da idade? Da idade, não. Uma doença rara da raça mesmo. Ele ficou cego. Essa raça tem muito isso. Tem muito disso. Ele ficou cego, aí ele ficou debilitado, não quis comer, enfim. Enfim, veio a óbito. E eu vou pedir você pra fazer esse trabalho pra mim. Vou fazer com muito prazer. Eu tenho o dentinho dele lá, do Thor. E vou mandar também pra ela, como lembrança. Pra ela também. Ela vai gostar. Ela vai amar isso. E falar, né, desse seu trabalho, que ele é muito bonito. Sim. Né? Quando você eterniza. Mas essas joias afetivas são só com relação a animais? Não, eu também faço com DNA humano. Pode ser umbigo de bebê, pode ser cabelinho, pode ser dentinho, unha, enfim. Ai, vamos pegar Que legal. Aqui, né? A de gel não serve, tá? A minha não é gel, serve. tá? Aqui tá natural, tá sem esmalte, mas é natural. As mães ficaram apaixonadas, porque não tinha... Você trouxe alguma delas? Não, eu não trouxe. Eu não trouxe nenhuma delas. Eu podia ter mandado... Mas é igual escolar que ela tá Não, usando aí, né? Igual não, de esse dali é de porcelana. Ele é de resina e leva o DNA dentro. Entendi. Que legal, que Leva o interessante. DNA Muito bonita a arte dela. Eu não tinha visto ainda essa ideia dessas joias afetivas. Já tinha ouvido falar das joias afetivas, já tinha visto várias, mas assim, não nesse sentido. E eu gostei muito dessa questão do bichinho de estimação, porque é bem bacana. Eles vivem pouco, né? Sim. Porque eles distribuem tanto amor, então Muito por isso eles amor. vivem pouco. E é aquilo que a gente vai ter de eterno para poder guardar um pedacinho deles. Porque a gente pode ter uns 1000, mas todos eles têm um pedacinho especial dentro de nós. Eu me recordo verdade. que eu né, sempre tive pet desde a minha Também infância. tive. Né? Meu primeiro cachorro chamava Garoto.
Ele, pra chamar a atenção da gente, principalmente da minha mãe, que ficava, assim, aperreada das ideias com ele, o que ele fazia? Ele entrava dentro de casa e mijava no pé da geladeira pra chamar a atenção dela. Pra chamar a atenção dela, pra chamar a atenção da gente, pra brincar com ele. Ele era todo peludão, enfim. Depois dele, eu tive outro, que eu apelidei de Sansão. Nossa, Sansão era muito louco. Dizem que o cachorro é igual o dono, né? O dono, eu pensei Ele era nisso muito agora. doido. Nossa, quando ele entrava dentro de casa, eu estava sentada no sofá, ele corria, ele passava por detrás de mim, em cima do sofá, aqui, pulava no meu colo e fazia isso várias vezes pra chamar a atenção. Depois disso, eu tive o Romeu. Nossa, o Romeu não parava nem pra mijar, amiga. Ele dava vontade de mijar, ele saia correndo assim, e só levantava a perninha. Eu não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, sabe? Os seus pets eram bem a sua cara. Muito a minha cara. O Thó, então, não vou nem falar. Não vou nem falar como é que eles eram. Na verdade, como o Thó era, né? Porque o Theo é vivo até hoje. Os outros, enfim, veio a óbito. Eu podia ter te conhecido há uns anos atrás, que eu tinha eternizado tudo isso aí. Tudo isso aí. Amiga, isso daqui você vende pela internet? Vendo pela internet, pela minha página. E eu distribuo para todo o Brasil. E... o pessoal daqui também, eu tenho feito bastante coisa pra cá. E eu tenho... Esse daqui, eu já tô entregando agora quando sair daqui. Esse e esse já estão vendidos. Ah, esses aqui já estão vendidos. Esse preto já tá vendido? Combinou com a nossa Não, o preto não tá vendido, nem o verde. Eu tenho outro verde que eu tô mandando pro Paraná amanhã. Que legal. E tem uma outra bandeja parecida com essa que tá indo pro Paraná também. Ai, que chique. E fiz uma dessa hoje, mas nesse mesmo trabalho aqui do preto, que eu abri uma ação social hoje, porque eu gosto muito de ação social, pro Cris Adote, para conseguir recursos para ração, para os adotados. Ah, entendi. Para os adotados não, para os resgatados. Entendi. Nós vamos entrar nessa ação aí. Você que está assistindo a gente aí no YouTube, né? Nós estamos vendendo aí esses porta-copos que são elegantérrimos, chiquérrimos, maravilhosos, em prol dessa ação aí, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que adotam pets ou compram animais em si. Não compra não, gente. Adota. Tá cheio de bichinho aí, tem sabe? gente até que adota, mas por conta da rotina do dia a dia, não consegue manter. Então, é melhor não adotar. Porque você não tem como adotar e depois devolver. Essa instituição, infelizmente, quando eu acompanho, eu vejo isso. Ela mesma vai fazer uma feira, agora domingo. Ela faz feira ali no Boulevard uma vez por mês. Então, ela sempre tem situações que no dia seguinte já estão devolvendo. Na feira passada, ela adotou uma cachorrinha e já era uma adulta. Não sei se senhora, mas era uma adulta. E chegou em casa, a mãe dessa adulta não permitiu. E ela entregou no dia seguinte. Muito triste isso. Muito triste. Muito triste, muito triste. Muito triste. Mas é isso aí, ó. Você, né, que tá assistindo a gente... o trabalho da Bia é incrível. Nosso trabalho também é muito incrível. A gente tá focando aqui nesse podcast. Isa? A Isa olha pra mim assim, eu tinha uma tosse. Mas tem que ter a Isa era a mais séria do podcast, eu sou a parte lúdica. Você é totalmente a parte lúdica. Mas é muito gostoso ter esse bate-papo. Não, a gente brinca muito assim, mas é isso mesmo. Eu acho que faz parte. Não é que eu sou a parte séria, não, que eu nem sou tão séria. Ela é tão séria. Mas a gente gosta dessa interação justamente para poder descontrair, né? Sim. A vida já é tão dura, então se for para chegar aqui e ficar a gente falando muito sério, assim, é porque ela é baiana, então o baiano é mais dado. Sim. O baiano é avexado. É exagerado. Enfim, mas é bom ser baiano, sabia, Bia? Eu acredito. Mas só que o baiano tem uma personalidade que você não tem. Qual, amiga? Devagar, quase parando. Você não é. Mas isso é mito. É mito. Olha, eu vou te falar uma coisa. Mas nem o falar nesse caso, você não tem. Nesse caso, eu vou, só antes da gente finalizar, defender aqui. Eu estive em Salvador. Vou até falar assim com sotaque baianado. Eu estive em Salvador. E aí eu tava lá no mercado municipal. E queria comprar umas lembrancinhas dessas que a gente vi na Bahia. Lembrei de você. E aí, na hora que eu meti o cartão no caixa eletrônico, a máquina simplesmente não funcionou. Eu falei bem assim, gente, meio-dia e como é que eu vou fazer para pegar o dinheiro agora? Porque ninguém anda com dinheiro, né? A gente anda com cartão. Não. Cartão ou Pix. Me sai uma baiana de dentro de daqueles boxes de lá e fala bem assim, oxe, amiga, meio-dia...
como pode? Nem o caixa eletrônico pode descansar, rapaz. Eu Desse achei jeito. aquilo... Ela tirou onda ainda. Eu achei aquilo fundamental. Aí ela virou pra mim, escolha aí o que tu quer, pegue, vá almoçar, depois volte e pague. Eu não fiz isso, mas ela realmente falou isso pra mim, entendeu? Então, assim, eu vi que ela levou na esportiva. Outra coisa, tava no Pelourinho, tinha os guri vendendo água. E aí eles vendendo de 10 para 12 anos de idade, os meninos assim, parrudinho, vendendo água, R$1. Isso foi em 2014, gente. R$1 a água. Aí eu falei bem assim, rapaz, essa água é da torneira, né não? Aí ele falou bem assim, tia, quanto que a senhora deu nessa água aí? Eu falei bem assim, tipo assim, R$3,50. Falei, R$3,50. Ele, pois é, vai passar o dia inteiro bebendo essa água aí, ó. A minha por R$1, a senhora vai beber quantas quiser. Eu falei, rapaz, o cara me dando aula de empreendedorismo. É marketing. Aí eu falei bem assim, me dá marketing, logo é essa água aí. Entendeu? Então, assim, eu acho o baiano muito... E os baianos que eu conheço são extremamente trabalhadores. Eu acho que isso aí é mais mito. Coisa de Dorival mito. Caymmi. É mito. Que É a questão de cantava falar, aquelas né? músicas. Na verdade, esse sotaque mais arrastado é mais na região norte da Bahia. No sul, porque eu vim de Teixeira de Freitas, nasci em Teixeira de Freitas, é extrema com Minas, com o Espírito Santo. Tanto quanto as Espírito pessoas Santo. perguntam, você é da onde da Bahia? Eu, Teixeira. pertinho. Tá pertinho daqui. Tanto que você não tem esse Não sotaque. tem um sotaque carregado. É algumas falas ou outras, né, que... Mas eu bati o olho nela, já sabia que era baiana. não tem como negar, né? Bia, a gente adorou sua participação Obrigado, aqui. Isa. Obrigada E o trabalho por seu vocês. também E é o muito seu trabalho bonito. é muito bonito, viu? Olha, a Kel já deixou aí, escrito aqui, as nossas redes sociais. Entra na descrição do vídeo, Na amiga. Não descrição vai... do vídeo. Olha, Não vai fingir tem que demência. focar aqui nos links, clicando. Isso aí. Entendeu? Conhecer o trabalho Já de todo fazer a mundo. encomenda, seguir também a Bia no A Bia Instagram. no Instagram. Né? E a gente curtir. Com certeza. Curtir, comentar, compartilhar, salvar, não vai cair o dedo, amiga. Engajamento é tudo na rede social. A especialista tá falando E aqui. vocês vão ter, com certeza, todas as tardes divertidas. É isso aí, é isso com aí. certeza. Tendo essas duas juntas, tardes vão ser divertidas. Com certeza. Ó, muito obrigada Obrigada mais a uma vocês. vez, tá? Adoramos a sua participação. E semana que vem a gente tá de volta. Tá de volta, porque a gente faz o quê? Poca! A gente bora no podcast. Obrigada, Bia. Obrigada a você, meu amor.